Olá a todos, todas e todes, eu sou a Ana Luísa e esse aqui é o Papo pra Gente Grande. E hoje o Papo pra Gente Grande está bem recheado, a gente vai bater um papo com as mulheres empreendedoras aqui de Recife. E está sendo um prazer estar aqui de volta, primeiramente a Recife, que é uma terra que eu amo, e também conversar um pouquinho sobre o que é ser mulher no mundo empreendedor. Quais são os desafios, quais são os sonhos, as aspirações e principalmente os pedidos de ajuda que são tão difíceis para nós mulheres fazermos quando a gente precisa dar limites, combinados, como é que a gente faz para equilibrar a vida pessoal e a vida do trabalho, filhos. Então a ideia é que a gente traga para esse bate-papo muito recheio, né, de coisas importantes que ajudem você, a mim e a outras mulheres que querem empreender e querem fazer diferença no mundo. E aí eu convidei essas mulheres lindas e maravilhosas, gente que está aqui comigo. Então a gente está com a Laís, do Muda Meu Mundo. Ai, que lindo, gente. Achei lindo o nome da empresa, muito fofa. Com a Simone, que é do Nina. E com a Dea, que é do Tum Tum. E com a Carol, do Recrutaí. Elas vão contar um pouquinho do que são cada uma dessas empresas. E o bacana é que já começa pelo nome, eu já tenho curiosidade, né? Nina, Muda Meu Mundo, Recrutaí, Tum Tum. Então eu queria começar perguntando para vocês, quando vocês resolveram empreender, né? Quando a gente resolveu sair de um modelo de trabalho e ir para uma situação diferente, essas incertezas. E a gente sabe que durante a trajetória feminina, os incentivos para que a gente vá empreender é um pouquinho diferente de quando a gente resolve ser uma mulher CLT ou quando um homem resolve empreender. Então eu queria que vocês contassem um pouco para mim como é que foi esse primeiro match que fala assim, meu Deus, eu quero fazer alguma coisa diferente do que a minha mãe pensava, né? Que era ir, né, me formar, casar e ter filhos e trabalhar numa empresa há 20 anos. Quem começa? E aí? Vai, Laís, tu foi a primeira empreendedora. Então, mas é porque eu nasci empreendedora. Eu esqueci de falar, Laís, que você já gostava de empreender desde pequenininha. Eu já nasci assim, eu acho que eu nasci com essa vocação. Desde pirraca eu empreendo, eu invento um monte de empresas, sério mesmo, desde pequenininha. E como em casa tem empreendedor, né, então assim, eles incentivavam demais essa minha vontade, que era um querer muito infantil, mas que foi se transformando ao longo do tempo, né. Então, quando eu era criança, eu dançava, eu gostava de dançar, até hoje eu danço, né? O que rolava? Eu ia para as festas e sempre eu começava a dançar na festa. Sempre, tava tudo parado e eu sempre começava a dançar. E aí eu disse, vou inventar uma empresa. Aí eu disse, que bexiga de empresa, eu vou inventar uma empresa, o nome é Big Party, que eu ia lá abrir as festas dançando, porque pelo menos eu fazia isso para ganhar dinheiro. Era tão engraçado, eu inventava tanta coisa, eu inventei a Big Party, eu inventei uma loja de fogos. E eu botava mesmo a banca e meu pai ia lá e me ajudava a montar meu negócio, e inventava tudo, eu inventei a biblioteca, eu inventei tanta coisa. Cada negócio desse que eu inventei quando eu era criança, terminou me dando alguma lição que eu uso até hoje de alguma forma. Então, assim, eu inventei as coisas, inventava, aí eu entro na faculdade, durante a faculdade estagiei, fiz os processos normais, né, que a gente vai no caminho da vida profissional, mas assim, logo no meu primeiro estágio, já me chamaram para abrir uma empresa. Meus colegas de trabalho disseram que a gente podia abrir uma empresa e tal, e a gente abriu uma empresa. Ela se transformou numa empresa de verdade, só que aí conflitou muito com a minha faculdade, e aí eu entrei em crise. Isso aí foi uma crise bem profunda que eu entrei, já estava do meio para o fim da faculdade, e na época estava muita moda essa coisa de você largar a faculdade para empreender na área de TI. Isso era coisa assim, tipo assim, os grandes empreendedores de TI faziam isso, já fizeram isso alguma vez na vida, né? Mark Zuckerberg deixou a faculdade para abrir o Facebook. Então, era uma coisa que a gente via, estava começando esse movimento. Então, meus dois sócios largaram a faculdade e abriram uma empresa comigo e me pressionaram fortemente para eu sair da faculdade. E, na verdade, eu fiz um movimento completamente diferente. Eu andei um passinho para trás, e eu entendia que a empresa, eu podia abrir 1000, mas o meu conhecimento ali naquele espaço, eu tinha aquele momento para construir.
Então, eu decidi continuar na faculdade, sair da empresa. Foi uma decisão tão dolorosa, assim, foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei nessa época, muito difícil. E assim, a sensação que eu tinha era como se eu estivesse matando um filho meu, assim, saindo da empresa. Foi muito difícil, assim, eu tive um luto danado. Minha mãe é psicóloga, e aí eu disse, nunca mais eu invento esse negócio. Nunca mais na minha vida, mãe, é sério, eu vou estudar para passar em algum concurso, que eu faço um concurso, eu vou estudar e vou fazer um concurso. E aí minha mãe falou, foi muito engraçado isso, ela olhou pra mim e disse, Laís, fundador passar, e tu conversa comigo de novo. Mãe é sempre sábia. Mãe é sempre sábia. Fundador passar, minha filha, você conversa comigo. Então eu tô falando sério, nunca mais eu invito esse negócio de empresa. Né, ela tava certíssima, eu tava erradíssima. E eu entrei lá nos empregos e passei lá um tempo trabalhando com grandes empresas, trabalhei aqui na Secretaria da Fazenda, grandes multinacionais. Pouco tempo. Passei isso há alguns anos. Foi só até meu luto de fato passar. E aí quando eu tô nessa assim, vou ver o que eu vou fazer, inventei abrir as empresas. Aí depois eu disse, meu Deus, que ideia, eu não tinha desistido disso. Qual é o teu curso? Ciência da computação. Eu fazia ciência da computação e eu tinha passado o mestrado. Estava trabalhando numa empresa aqui no Recife Antigo. Inventei de novo esse negócio. Tipo, uns 3 anos depois, né? Eu digo, não, que ideia. Mas vamos, eu digo, eu vou, minha veia vale pra isso, não, nada me anima diferente disso. Aí eu vou de novo, me jogo, foi massa porque a gente conseguiu entrar no centro de informática como pré-incubado, então eu tinha acabado de passar no mestrado, então também ajudou isso, porque eu disse, pô, eu vou trabalhar embaixo, em cima meu professor tá, né? Então, tipo, eu ia conseguir fazer mestrado e trabalhar e fazer tudo que eu queria. E aí surgiu a Mídias Educativas, que é uma empresa que eu fui CEO durante 13 anos. Acabei de sair de deixar de ser CEO, virei conselheira para ser CTO da Muda Meu Mundo. Eu passei 13 anos na Mídias Educativas, que é uma empresa na área de educação e tecnologia. E assim, é meu grande legado, assim, eu acho, né? A gente conseguiu ganhar muito prêmio na área de inovação, a empresa conseguiu construir um nome muito importante. E aí eu participei de várias acelerações, várias coisas, e aí numa aceleração que eu achei a melhor aceleração que eu participei de todas, inclusive, eu encontrei uma mulher gigante, uma mulher maravilhosa. Éramos 6 mulheres, todas as 6 assim, fantásticas. Eu fiquei impressionada com a qualidade das pessoas que estavam ali do meu lado, pra gente trocar. Só tínhamos 2 nordestinas, eu e hoje minha sócia Priscila. A gente se encontrou e parece que foi um encontro de alma, assim, nós 2. E aí, quando a gente se encontrou lá, ela estava precisando de alguém da área tecnológica. Eu já tinha traçado meu caminho dentro do Mídias Educativas. Estava me afastando por causa de uma segunda gravidez, né? Porque ia ter neném, então eu preparei meu time, preparei todo o meu ambiente para que eu me afastasse por conta da bebê. Depois que eu me afasto, a gente dá um match assim fantástico com a ideia de tudo que a Muda Meu Mundo traz. E aí terminou que ao invés de voltar para mídias, eu entrei no Muda Meu Mundo. Mais um empreendimento. Mais um empreendimento. Eu acho que eu sou esse negócio de empreendedora serial, só pode, porque eu amo esse negócio. Mas a gente vê que você foi privilegiada aí na parte familiar, Os né? pais também. Uma psicóloga e uma empreendedora é fantástico, porque eu fiquei imaginando, né, você que lá, eu quero vender isso, eu quero fazer aquilo, seu pai lá ajudando e tal. E ajudando o modelo negócio. Então, e é muito engraçado. De fato, cada um deu uma lição, né, na minha vida empreendedora. Eu sempre falo isso, depois eu conto. E sabe a sua mãe, depois a gente vai pedir uns conselhos pra ela. A gente traz ela aqui pro canal pra gente conversar. E aí, meninas? Eu posso pegar carona na história de Laís, porque é super parecida, só que não tive os mesmos pais. E eu, desde criança, sempre adorei. Olha, o que eu aprendi a fazer, eu queria vender, eu queria compartilhar. E aí foi de ovo de Páscoa, bijuteria, óleo brigadeiro, desde criança, tipo criança, menina de prédio. Aí não tinha movimento no pilotis, eu ficava no elevador com a minha bandezinha, esperando alguém entrar no elevador e oferecia, né, com aquela cara de tipo criança. E a minha mãe odiava.
A minha mãe odiava todas essas coisas que eu inventava, toda porque, tipo, eu tenho que estudar. Mas assim, fiz a vida inteira, assim, me lembro desde criança, eu realmente vendi já tanta coisa. E as últimas foram bijuteria, tive uma marca de moda, e aí eu fazia o design da roupa, fazia o layout da roupa, tinha costureiras, gostava de comprar o tecido, e fazia coleções, né? Fazia as coleções, deixava umas malinhas na casa das minhas amigas, que depois passaram a ser as amigas das amigas. Aí depois começou a ter problema, porque todo mundo conhecido usava as mesmas roupas. Isso pra mulher, gente, é um problema. E ficava tirando satisfação comigo. Como é que eu vendia a mesma roupa para não sei o que. E isso não era... Queria vender, né? Não era... Não, e tipo assim, como é que eu ia adivinhar que a pessoa ia pra mesma festa? Depois eu aprendi, né? Que as lojas fazem hoje em dia, elas anotam quem comprou o quê pra não bater não chocar na festa. Nossa! Aí... Quero ser fino um dia pra isso. Exatamente. E aí nessa fase que eu era estilista, eu já estava na faculdade, eu fiz faculdade de design. E também lá, eu passei, quando eu entrei na faculdade, o curso de design estava passando por uma mudança, que o curso deixou de ser tradicional, né, com cadeiras, como é que chama, tipo, aquelas gradezinhas de organograma, e passou a ser uma grade que você construía de acordo com seus interesses, de temas, tecnologia e cultura, moda, comportamento, enfim. Aí foi massa que eu já transitei pra moda, né, dentro de design. Mas acabou que, enfim, tinha essa marca, comecei a estagiar em paralelo, eu ainda estagiava, né, em escritório de design, agência de design, até que eu entrei num jornal. E aí eu me apaixonei pela estrutura de jornal, isso em 99, veja. Era um frenesi aquele negócio, tipo, 100 pessoas trabalhando numa redação, aquele agito, todo mundo falando sobre tudo. E realmente ali eu acho que eu me defini como profissional, muito como pessoa também, porque eu sempre fui muito presa, assim, sabe? E no jornal tinha a liberdade de você trabalhar à noite, final de semana, aí você emendava as programações. E aí, fiquei no jornal, quando quiseram me contratar, eu disse, não quero, porque na minha cabeça sempre ia ter empresa. Sempre ia ter empresa, quando eu estava na faculdade era meu escritório, minha agência, e acabou que todo mundo me dizia, tu é louca, como é que tu não vai aceitar essa proposta, E eu fui e aceitei, né, com a pressão popular. Aí aceitei. As famosas pressões populares. Pressão popular, familiar, tudo, né, histórica. Aí fiquei lá durante 12 anos, apenas. Aí foi quando eu engravidei. Aí eu engravidei e todo mundo, agora que tu nunca mais sai do jornal, porque ainda rezava a lenda, né? Que eu tinha dito que eu ia entrar, ia passar pouco tempo e ia sair. E fui ficando. Aí rezava a lenda que aí agora eu nunca mais ia sair. Foi justamente o contrário, assim, a maternidade me reconectou com a minha criança de uma forma, assim, tipo assim, muito poderosa, muito forte. Foi uma crise, assim, a minha crise foi muito de medo. Tipo assim, eu fazia, meu Deus, comecei a repensar as coisas, sabe? E não fazia o menor sentido. A minha vida, do jeito que era, não fazia mais o menor sentido. Eu tive que mudar tudo. Eu tive a licença maternidade, e que a melhor coisa do CLT é a licença maternidade, pessoas. Não tem 13º, não tem férias, mas a licença maternidade é massa. E quando eu voltei, eu já pedi pra sair, pra empreender, assim, pra freelar. Na minha cabeça eu ia freelar e tal. E assim, fiquei freelando, mas eu já tinha o plano de ter meu segundo filho. Que eu queria que quando meu primeiro tivesse 1 ano, eu ia ter o segundo. Então eu fui pianinho, e assim foi. Liberei, quando eu fiz 1 ano, não sei o que, tive Benício. E aí foi outra revolução, porque eu fiz, minha gente, agora eu quero fazer alguma coisa, porque eu tava freelando e tava aquele negócio muito tranquilo, sabe? Você não tem controle da demanda do seu trabalho. E aí foi que eu vi, tipo, eu tive o grande insight, que é óbvio, que eu criava marca para todo mundo e não tinha minha própria marca. E aí foi quando surgiu a Tum Tum, como empresa, como marca, como nome e tudo. E aí hoje eu tenho, ela faz 4 anos, sempre era nessa conta. Pra menos ou pra mais? Pra menos, eu não sou jovem. Eu sempre puxo pra menos. Aí pronto, hoje é um escritório de design e branding. Estamos aqui, inclusive. Estamos aqui, adorando receber vocês. E é isso, mais ou menos isso. Eu acho que eu vou puxar assim. Eu comecei a empreender sem saber que eu estava empreendendo. Na verdade, eu comecei fazendo uma pesquisa científica de forma autônoma, assim, dentro da universidade. Mas
acho que minha cabeça em si de empreendedora, eu não tive o privilégio ou a sorte, né, de ter esse sentido dentro de casa, porque eu cresci numa família de pessoas trabalhadoras. Então a mentalidade era, você tem que ter sua CLT assinada, certo? Você tem que crescer, ter sua CLT assinada. E aí eu estudei escola técnica também, então faz com que a gente entre no mercado de trabalho muito mais cedo, né? Eu estudei de Cefet, Senai. Então com 16 anos eu já estava trabalhando em obras, me formei em técnica de edificações. E aí eu já era um pouco diferente da geração dos meus tios e da minha mãe. Ninguém teve acesso ao ensino superior, todo mundo trabalhava com transporte público, cobrador, motorista, enfim. E aí quando eu entro no instituto, né, e aí eu começo a perceber, assim, as possibilidades que tem da gente ir além, assim. E eu me lembro que o meu primeiro salário era uma coisa assim, quase 4 vezes o que a minha mãe ganhava, sabe? Assim, era um negócio assim, eu tinha 18 anos, sabe? Meu Deus do céu, aí tem que dar, minha mãe ficou... Não, eu nem falei isso, minha mãe disse, você tem que dar entrada num apartamento. Você tem que... Super tradicional. E eu, meu Deus do céu, o que é que eu faço isso aqui? E eu não tava feliz. Eu percebi que eu não tava feliz, assim, eu era diferente, todo mundo elogiava, assim, que, enfim, falava, né, que eu tinha estudado, mas eu não era feliz. E aí eu me lembro que eu tava, né, para prestar vestibular para engenharia, cheguei a prestar, passei, mas não matriculei. Fiquei trabalhando como técnica de edificações e com a grana eu pagava um cursinho, e aí me dediquei para fazer o curso de comunicação e posteriormente fiz design também, na Federal e no Cefet, né. E aí no curso de comunicação veio aquela crise, assim, porque foi um choque muito grande. Eu vinha de uma coisa muito tecnicista, né? Escola técnica, você tem que fazer isso e assim, e executa e pá. E não, vem aquela coisa humana, não sei o que. Eu disse, meu irmão, isso tá muito devagar aqui. Eu tenho que achar, tipo, qual é o norte aqui. E foi muito, como é que eu posso dizer? Foi questão de observar o dia a dia, na verdade, assim, né? Como eu falei, minha mãe, ela foi cobradora de ônibus, então eu realmente crescia com o medo de... Eu já tinha me separado dela, porque no início dos anos 90, quando ela engravidou, por questões financeiras, meu pai não assumiu, ela foi para São Paulo e me deixou, então a gente se separou, fui criada pela minha avó. E quando ela volta para o Recife, eu sempre tive muito... Eu não passei a morar mais com ela e eu sempre tive muito medo de que ela fosse, né? E ela começou a trabalhar como cobradora de ônibus. Então eu tinha medo de perder minha mãe pela segunda vez, porque um vizinho da gente, que também era cobrador, levou um tiro no trabalho e perdeu os movimentos da perna com uma cadeira de rodas. Então eu tinha um medo assustador de quando eu ia fechar a porta, né, quando minha mãe dormia lá em casa e eu ia fechar a porta de madrugada pra ela ir, né, começar, de perder ela novamente, assim, dela ir embora novamente, né. E eu tinha medo, então eu cresci com aquilo inconscientemente e quis o destino que, por muita sorte, apesar de ter passado por construção civil e tal, um dos meus primeiros estágios na universidade foi numa administradora de frota de ônibus, que cobre todo o Nordeste, parte do Norte do país. Então eu comecei a mergulhar como no transporte público, assim, de forma muito aleatória. Eu tratava disso dentro de casa, assim, desde a infância, mas nessa condição de ouvir relatos do meu avô que era cobrador, da minha mãe que era cobradora, de um tio que trabalha na CBTU, né, e uma prima que é maquinista do metrô do Recife e tal. Então, assim, sempre foi nessa condição de trabalhadores e não de pessoas que vão empreender numa área de transporte. Eu nunca tinha visto isso. E aí, quando eu começa a me incomodar isso, assim, essa insegurança que eu via, que eu sentia enquanto a filha da cobradora vendo minha mãe trabalhar, eu sempre senti, foi a primeira vez que eu me dei conta que eu sempre senti enquanto usuária de transporte público, e agora eu me sentia não só insegura, mas impotente enquanto rodoviária, porque eu tinha virado a banca, né, apesar de ser design, né, ou estagiária de design na época. E aí eu via que tinha uma inércia muito grande com relação a cuidado com o principal usuário, que era a mulher. E eu ficava assim, pode falar palavrão? Putaça, assim, lá, porque assim, eu sabia de algumas demandas que chegavam no saque, eu trabalhava próximo ao saque, e tinha denúncia de assédio, tinha várias importunações que chegavam lá e não viravam nem tabela, né, na empresa, eles só se importavam com o desvio de tarifa, assim. E aquilo foi me tomando e quis vestir a realidade. Quando numa dessas eu saí do Curado, né, que eu trabalhava na garagem lá, e ia para o UFPS, né, eu rodava o Recife praticamente o dia inteiro, assim. E aí, quando eu cheguei na UFPE, tava uma confusão, que tinha acontecido um caso de estupro de uma aluna que desceu do ônibus, o cara seguiu e arrastou e estuprou perto da reitoria, no Mato Alto. Eu me lembro que foi uma onda, assim, dentro da universidade de... As meninas, a gente nem se coloca... Naquela época, eu acho que a gente nem falava coletivo feminista, nem tinha esse nome. Noção, né? Não tinha. E aí era assim, vamos se reunir pra pensar táticas de como andar dentro do campus. E eu fiquei, meu irmão, que porra é isso, sabe? Tipo... Meu Deus, aí eu acho estratégia de sobrevivência, né? Exato. Em vez de você acabar com o problema, você cria uma estratégia para viver com o problema. Aí, nisso, quando eu tava lá, eu fui, né, obviamente, ouvir, assim, escutar os relatos, e você começa a ouvir que outras meninas que aconteceram o crime, mas elas não denunciaram.
E numa dessas foi assim, a menina falando que, tô andando com canivete. E por coincidência, naquela época eu tava lendo Cultura da Convergência, do Henry James, que ele chama, tipo, eu nem gosto tanto do livro, sabe? Mas assim... Não vai estar na bibliografia de hoje indicada. Mas, porém, eu gosto de um termo que ele usa, que ele chama o celular de eletrônico canivete suíço. E eu fiquei, né, tipo, canivete, porra, a gente já anda com canivete, velho. Fiquei com aquilo na minha cabeça, né? Só que assim, do dia que aconteceu isso pro dia que, de fato, eu comecei a pesquisa e tal, e ver o insight de ver a Nina e virar um produto, acho que foi um ano, assim, eu tava começando a pesquisar sobre cultura, eu sempre fui muito curiosa, né, tentar entender as coisas, assim. E a pesquisa, apesar de nunca ter, de fato, ter uma orientação de um professor, eu começava de forma autônoma, eu ia lá nos dados, Google mesmo. E aí, numa dessas, eu tava tentando entender sobre cultura de colaboração. Eu ouvia falar muito de cor digital, eu não entendia muito como funcionava, e falava de coworking, de não sei o quê, e eu, peraí, tipo, deixa eu pesquisar. Aí eu gostei tanto que eu disse assim, no final do curso eu vou querer fazer sobre isso aqui e quero trabalhar num bom ambiente desse. Eu me achei, assim, tava me achando. E aí, quando eu comecei a pesquisar, eu vi que tinha um fenômeno que se chama Hackathon, e eu nunca tinha ido. Aí eu fui participar de um. Quando eu cheguei lá, o desafio era você fazer com que criar uma solução com base em dados públicos para solucionar problemáticas de cidades. Aí um dos dados que eu fui lá de geolocalização dos ônibus. Eu disse, porra, tá brincando, né, velho? De novo convergindo. A vida, botando essa mania. Aí minha irmã, eu fiquei na hora, né? Só que assim, a gente tinha que comprovar. Eu nunca tinha ido. Então eu não sabia muito como era a dinâmica de hackathon. E aí você tinha um curto tempo ali para comprovar que aquilo era um problema. Então quando eu comecei a botar no Google assédio, não tinha dado com base oficial, tinha notícia de jornal. E aí eu consegui comprovar na hora, assim. Eu tinha ido, obviamente, para observar como era a dinâmica. A equipe que eu entrei ganhou o evento e eu fiquei, parei alguma coisa, eu não sei o que é. Nasceu. E aí, quando eu comecei a me dar conta, conversando com alguns amigos, assim, se tu quiser tocar isso mesmo, a gente vai ter que ter, tipo, vai ter que começar a passar em edital e tal, não sei o quê, e pensar em como rentabilizar isso, como é que tu vai vender. E aí, eu acho que eu só vim me dar conta de fato que eu estava empreendendo quando eu já estava fazendo processo de aceleração, um dos melhores que eu fiz, assim, que eu considero que foi o melhor de mobilidade no país, que eu consegui chegar até a final, foi o da Toyota Mobility Foundation, com o WRI Brasil, que chamava Desafio Novo Mob. E foi uma seleção que eu me assustei no primeiro momento, que eu não imaginava passar lá. 5 empresas brasileiras de mobilidade se inscreveram. Eu era a única que não era de São Paulo. Das 5 finalistas, eu era a única que não era de São Paulo a chegar naquela final. E aí, nesse processo, foi que eu me dei conta, de fato, que eu estava empreendendo. Que eu estava, assim, era eu. Tanto que o CNPJ mesmo, eu tirei lá, para participar, para inscrição. Eles pediam assim, você tem que ter CNPJ. Eu disse, como é que tira o MEI? Bora aqui. Aí eu lá, tirei o MEI e fui. Aí sim, eu realmente... Mas assim, nunca foi algo. Eu sou empreendedora agora. Nunca foi incutido algo, você vai empreender. Assim. E minha mãe ficava, nesse processo inteiro, minha mãe ficava desesperada. Sim, mas cadê tua carteira assinada? Mas cadê tua carteira assinada? Você tá pagando seu INSS? Mas cadê a carteira assinada? Enfim, foi mais ou menos assim a trajetória. Muito legal. A minha acho que é bem diferente. A Ana conhece um pouco. Então eu sempre tive isso de todo mundo, né, carteira assinada em casa, e era o sonho ter carteira assinada, né? Então todo mundo em casa tinha. E um momento em que não teve na história da vida da gente foi um momento de muito aperto, né? Então meus pais me tiveram muito novos. Quando eu nasci, meu pai tinha 16 anos, né? 16 para 17. E aí, assim, eu associava a não ter a carteira assinada a momentos muito difíceis. Então eu nunca pensei em empreender na minha vida, né? Assim, eu não sabia, acho que eu nem sabia o que era empreender, na verdade. Também. Pra mim, eu tinha que... não só o termo, mas o conceito, assim. Eu nunca tinha parado pra pensar que existem pessoas que criam coisas, que criam situações e que vivem disso. Eu queria era não passar pela situação que eu tinha passado e nem deixar minha família passar por aquilo de novo. E aí eu gostava de estudar e eu saquei que aquilo era o caminho, né? Que eu ia... Saquei que ali era o caminho que eu ia seguir. E aí fui estudando. Minha família sempre me deu condições, a gente passou por alguns apertos, mas que eu estudasse, que eu tinha... Meus pais são incríveis nesse sentido, né? Nunca ninguém pediu para trabalhar, enfim, não estude. E aí eu passei na faculdade. E eu lembro que na aula magna, aquela que a gente que ninguém vai, mas eu fui porque eu sou nerd e a menina também, e assisti até o final. Um presidente da empresa de administração, que é o curso que eu me formei na Federal, ele falou, Otton Bastos, virou meu amigo. Meu Deus, né? Exato. um livro. E aí o Otton falou lá, e eu falei,
o que era a empresa júnior que fazia, eu falei, ano que vem eu vou estar no lugar dele. Eu queria, daquele momento eu decidi ser presidente da empresa júnior, eu nem sabia o que era a empresa júnior. E aquilo ficou na minha cabeça. E teve o processo, empresa júnior é cheia de pra que isso, viu? O pessoal da empresa júnior sabe, enfim. E aí eu amo o movimento empresa júnior, porque você tem a oportunidade de ter uma empresa ali, de ter dor de dono, mas ainda é um movimento muito eleticista, porque você não recebe salário, você não recebe ajuda de custo, então quem é que pode fazer isso? Né? Poucas pessoas, vamos ser honestos, né? Ou seu pai lhe banca e tal, então quem consegue entrar tem um histórico de social, econômico diferente. E tem as salvas exceções, um ou outro, enfim, né? E eu vinha de uma situação de classe C ali, mas sou mulher branca, enfim, já é mais fácil, né? Se inserir ali no meio do que... porque não é aceito, né? Mulheres negras periféricas sofrem infinitamente mais, enfim. E aí, mas eu gostei daquilo e consegui me encontrando. E os professores me ajudavam muito, porque eu era a aluninha da frente, o professor gosta, quem tira nota boa, né? Então, eu tirava nota boa, os professores foram ajudando, enfim, entrei na empresa júnior e tive oportunidades, assim, incríveis, né? Projetos, eu lembro que foi uma virada da empresa júnior, que grandes marcas chegaram lá. Um dos projetos que a gente fez foi o responsável por trazer e validar uma grande indústria alimentícia que tem aqui em Vitória de Santo Antão, aqui em Recife, né, aqui na região metropolitana. E eu adorei aquilo. Falei, rapaz, isso é incrível, mas eu tinha muito medo de passar pelo aperreio de novo, né? E aí meus pais, assim, né, meus pais nunca foram de dizer, meu Deus, ela tá louca, assim, mas assim, quase dizendo, vai trabalhar, né? Assinar carteira e tal. Né? E aí, enfim, aí eu botei na minha cabeça que eu tinha que ser trainee, porque trainee no instante cresce na carreira e ganha dinheiro, né? E foi esse o meu rumo que eu tomei trabalhar em empresa júnior, trabalhei na consultoria de um professor, que foi incrível também, e fui trabalhar numa multinacional, porque era o único jeito, né, na minha cabeça, de eu virar trainee. Virei trainee. Né? Então, adorei, né, a minha experiência como trainee, né, também na multinacional. Foi muito difícil trocar desse emprego, porque assim, eu descobri outro mundo, eu comecei a descobrir possibilidades de tudo. Eu convivi com pessoas muito diferentes, eu descobri comida diferente, eu nunca tinha comido matuta total, assim, sabe? Eu não tinha tido aquela experiência toda. E um chefe meu, ex-chefe lá nesse emprego, foi para uma outra grande empresa, que é aquelas que faz... marketing em faculdade, que a gente, poxa, eu queria passar nessa empresa, sabe? E aí fui trabalhar nessa empresa, que como eu tô falando super bem, eu vou falar a marca, que é a Unilever, essa empresa cortar, tu corta. E eu sou apaixonada pela Unilever, assim, pelo propósito da Unilever, pelo que ela fez de verdade. Eu participei por um processo de transformação muito grande da empresa, que levou em 5 anos a liderança feminina para 52% de toda a liderança. E começou com um movimento de inclusão racial. Assim, é uma empresa que vive de verdade os valores. Óbvio, como todo lugar, tem gente que a gente precisa puxar para cá, tem gente que decepciona, mas enfim. A instituição trabalha de verdade o que ela prega, assim, sabe? E aí a Unilever começou a me instigar a fazer coisas diferentes. Então, eu era uma pessoa de produção que fui para uma área de gestão, que fui convidada para uma área de gente, que eu nunca esperava, né? E aquilo foi mexendo comigo, eu fui olhando o ser humano de uma forma diferente e eu me dei conta que eu empreendia onde eu estava, a minha fortaleza. Eu fiquei 7 anos na empresa e fiz 8 funções. Então, basicamente, eu criava projetos, implementava e as pessoas me movimentavam, normalmente, de lugar. E eu falei, nossa, isso é incrível, assim, mas eu não pensava, eu era muito feliz ali dentro daquele lugar, eu era reconhecida, enfim. Estar no Nordeste é muito diferente, é olhado de uma maneira diferente, então a gente conseguir o espaço da gente, o respeito dos sudestinos, é muito difícil, né? Existe né? E a gente precisa engolir algumas coisas que a gente escuta, que eles nem sabem que magoam, enfim, que a gente vai construindo, mas construir o meu espaço. E aí, eu passei em 2017 por um processo, um susto de saúde, descobri um tumor maligno no estômago, que foi super no início, eu não sofri, enfim, foi tudo de boa. Mas você reflete muito sobre a vida. Foram assim 4, 5 meses intensos até operar, tirar, e depois 1 ano de seu corpo entrar e estabilizar. E eu comecei a sentir falta do meu legado. O que é que eu estava deixando de legado?
né? Eu estava numa empresa massa e as coisas passam e tudo, o que eu estava deixando de legado? E eu já tinha aprendido muito aqui no Nordeste, aqui, no caso era toda a operação em Pernambuco, né, aqui no Nordeste, que eu podia participar. E sempre se chegava, então vai para o Sudeste, tem a oportunidade aqui, né, você já fez tudo bem para cá. E eu não queria sair das minhas raízes, por N motivos. Não existia um movimento que fizesse para mim um sentido tão grande de eu deixar o meu marido, ou que seria o meu futuro marido, a minha família, enfim. E aí eu fui entrando num processo de despedida de uma vida que eu amava. E isso foi muito estranho. Porque o que é que eu ia falar? Não, eu tô saindo porque aqui é ruim, eu tô falando porque eu não sou reconhecida, porque eu ganho. Tudo não tinha um motivo forte, negativo, assim. E eu dizendo, meu Deus, eu tô ficando louca, eu tô bem aqui, todo mundo me respeita, não sei o quê. Né? E aí, como é que o povo vai... E eu, né, sentindo falta, assim, mas o que é que eu tô construindo? O que é que eu tô deixando? E aí a questão de diversidade, de inclusão, de fazer algo diferente para o mundo, de eu me ver como uma pessoa privilegiada, começou a ir crescendo dentro de mim. Eu falei, não faço nada, eu sou uma parasita, literalmente, nesse mundo. Eu estudei na escola, numa faculdade pública, que todo mundo pagou, meu Deus do céu, e eu tenho que fazer alguma coisa pelas pessoas. Eu fui entrando em crise e eu entrei no processo de me despedir. E aí, eu não consigo... até hoje, assim, me dedicar muito, muito, muito a duas coisas. Eu sempre tô pé embaixo, muito, muito, muito em uma coisa só. Então eu não conseguia estar na Unilever e ir construindo uma empresa. Que eu queria saber que eu agora queria fazer alguma coisa que eu não sabia o que era, mas era uma coisa minha. Porque quando eu olhava as outras empresas, não existe empresa que combine mais comigo com a Unilever, que eu conheço aqui no entorno. E eu vou fazer o quê? Criar uma empresa pra mim, né? A única coisa que eu posso fazer agora, mas eu não sabia o quê. E aí, nesse processo, dentro lá da Unilever, eu conheci o Porto Digital. Conheci essa pegada, conheci essa vibe de inovação, enfim. Conheci a pesquisa da Recrute Aí, que hoje é a minha startup, e enxerguei como é que a gente poderia transformar a forma que se encontra talentos e se inclui no mercado de trabalho. E aquele negócio foi me dando, né, Aí a gente começou a usar, aí eu comecei a ver que eu estava me dedicando mais do que eu precisava para o trabalho, largava do trabalho e ia me envolver com isso, com quem hoje é o meu sócio, que é o Patrick, enfim. E aí foi um processo que eu saí da Unilever, comuniquei que ia sair, aí ninguém entendeu em casa, né? Ninguém entendeu, nem eu estava entendendo, também não tinha como eu explicar para o povo, mas eu sabia que eu precisava fazer aquilo. E deixando a carteira assinada. E assim, ninguém entendia. O meu esposo disse, não, eu tô com você. Mas tem certeza? Sabe? E assim, acho que ninguém nunca entendeu realmente, porque eu também não sabia explicar. E eu tomei a decisão de sair sem saber o que eu ia fazer. O que me deu muita coragem foi uma outra mulher, amiga minha, que a gente trabalhou junto, que tinha assumido uma posição de liderança em uma outra empresa. E a gente tinha feito um trabalho junto de desenvolvimento de time e eles me contrataram para desenvolver toda a liderança no centro-oeste dessa empresa, que é uma grande marca, de uma grande indústria. Eu falei, rapaz, se eu nem tenho empresa assinada e já estão me chamando, eu tenho que oferecer para o mundo. E ela me encorajou muito e foi aí que eu decidi que eu ia sair. E aí não tinha nada combinado, ninguém acredita nisso, mas não tinha nada combinado. Quando eu oficialmente saí, eu comuniquei ao Patrick, enfim, Recrute Aí, que eu estava saindo, eu era o ponto de contato e assim que tivesse outra pessoa eu faria a conexão. E aí ele disse, vem tomar um café comigo. Nesse café eu já saí Recrute Aí, assim, já saí sócia. Ela já saiu com a camiseta, com a bandeira. Exatamente, assim, já saí e cheguei em casa dizendo ao meu esposo, pronto, agora eu tenho um startup. Ele, o quê? Ontem tu era desempregada e hoje tu tem startup assim, nem deu nem 24 horas desempregada, sabe? E aí a gente começou essa jornada juntos. E eu demorei muito a me entender como empreendedora, a me sentir uma das donas. Isso foi um processo terapêutico. Né? Para mim, eu sempre me dediquei muito, mas eu estava em outra empresa que eu amava, que eu sabia que eu era cofundadora ali. Mas eu não me sentia, né, uma das donas, aqui tem o meu DNA. Tudo. Foi um processo de conversão, aceitação e posicionamento de fala, de sentido, de me posicionar. O ambiente de TI é um ambiente muito machista ainda, né? Onde tem, não vou dizer machista, não sei, mas é predominantemente masculino, né? Então você tem ali... Machista.
Se formos Vulgo, já dizia a Djamila, né, Ribeiro? Se formos criados numa sociedade preconceituosa, machista e racista, logo somos machistas e racistas, né? Então, é isso. E aí você vai se encontrando. Então, eu posso dizer que eu tive recentemente uma virada na minha cabeça de me reconhecer com quem eu sou hoje. Então, acho que é um pouco disso. É muito interessante a história de vocês, né? Porque cada uma dessas histórias, elas vão se encontrando em algumas horas, né? Vocês têm muita coisa em comum. E é interessante porque a carreira feminina, seja empreendedora ou seja na CLT, ela é muito baseada nas expectativas que as pessoas tiveram da gente. Então, na história sempre vem meu pai, a minha mãe, né? O meu marido, os meus filhos, né? Porque a gente vai criando dentro dessa expectativa. E aí tem a parte boa, né? Que é a expectativa que tem que estudar, eu acredito em você, né? Tem que ser um CLT, mas tem que ser um CLT para você ser independente, você conseguir criar suas coisas. E também tem aquela parte da expectativa que a gente acaba se moldando dentro de que é uma expectativa do outro, né? Então, nas histórias que a gente ouviu aqui hoje, eu consigo identificar um mix de cada coisa, né? Então tem uma parte da minha vida que eu vivo porque a sociedade quer, então eu vou fazer a faculdade, eu vou trabalhar com CLT, eu vou começar. E aí depois que eu deixei todo mundo mais tranquilo, aí eu começo aquilo que eu gosto, né? E normalmente quando você olha a carreira feminina é um pouco disso. De entender que é isso. A gente não é constância. Mas toda vez que você faz isso, aos pouquinhos você vai se olhando no espelho e já não se reconhece, né? De pouquinho em pouquinho que você abre mão, que você não se posiciona com uma fala que você não gosta. Só que eu era tão focada no meu trabalho que é inconcebível para as pessoas que eu me afastasse durante todo o tempo. Só que a maternidade me transformou numa mulher absolutamente potente e as minhas prioridades, inclusive, mudaram. É mais fácil seguir o normal, né? E as nossas hierarquias hoje, né? O modelo de trabalho que a gente tem, que ainda é lá da Revolução Industrial de muito tempo atrás, a gente é criado para ser uma máquina de trabalho. Então a gente nunca pode se ausentar. Quando minha mãe me levou no aeroporto, ela chorava muito.